Oi, gente, tudo bem com vocês? Então tá, vamos falar um pouquinho, eu quero conversar com vocês sobre as tempestades da vida. Você já parou para perguntar o porquê que às vezes nós passamos por momentos tão difíceis, tão contraditórios, momentos que nós paramos e perguntamos, meu Deus, aonde o Senhor está em meio a tudo isso? Porque nós temos uma falsa ilusão de que o fato de sermos filhos de Deus e de crer na presença de Deus, que a gente vai ser isento de passar por momentos difíceis. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que quando andares pelas águas, as muitas águas não vão te afogar. E quando andares pelo fogo, o fogo não vai te consumir. E quando a Bíblia fala de água e de fogo nós sabemos que a Bíblia está se referindo às tempestades da vida. Nós sabemos que a Bíblia está falando de momentos, né, de circunstâncias difíceis. E à luz da palavra de Deus, a Bíblia também diz que a tempestade, ela não vem só sobre a vida daquelas pessoas que são pessoas que nós poderíamos considerar como pessoas más, malvadas. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse que o homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é comparado com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que ouviu e praticou. Mas o fato dele ter ouvido a palavra e colocado em prática, ou seja, ele obedeceu. Virão muitas águas, as águas subirão, o vento vai bater contra aquela casa, igualzinho à casa do outro, do homem que ouviu as palavras de Jesus e não colocou em prática. Esse homem que não colocou a palavra em prática é comparado com um homem que edificou a sua casa sobre a areia, ou seja, o homem insensato. Ele também, a tempestade vem contra a vida dele. Mas o interessante é que mesmo que aquele que obedeceu, ele não vai deixar de viver a experiência da tempestade. O que vai fazer diferença é a consequência. Porque o fato da tempestade vir sobre a casa daquele homem, a Bíblia diz que mesmo assim a casa não se abala. Temos como exemplo o próprio Jesus. Quando Jesus ele estava desenvolvendo o seu ministério aqui na terra, em um dado momento ele entra num barco e vai atravessar o mar da Galileia, e lá pelas tantas a tempestade vem contra o barquinho que Jesus estava, de modo que os seus discípulos se apavoram e vão lá acordar o mestre, perguntando para o mestre se o mestre não se importava que todos eles morressem, porque o barquinho estava quase indo à deriva. Mesmo Jesus sendo Deus que se fez homem, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, em nada pecou. Jesus é o Cordeiro, obediente, e mesmo assim a tempestade veio contra o barco dele, né? Igual o barco de Jonas, quando Jonas ouve a voz de Deus, porque a Bíblia no livro de Jonas diz que tendo Jonas ouvido a voz de Deus, ele decidiu desobedecer. E ele também decidiu entrar num barco, e lá pelas tantas a tempestade vem contra o barco dele. Mas nós sabemos que a diferença está na consequência. Porque o barco que Jesus estava tão tranquilo naquele barco, a ponto de conseguir descansar em meio à tempestade. Você já parou para pensar que Jesus andava tanto em obediência, em conformidade com a vontade do Pai, com o propósito do Pai, e Jesus sabia que a vontade de Deus, a vontade perfeita dele, a plena vontade dele, ela é perfeita. A vontade de Deus, como está descrita em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, né? A ponto de que Jesus estava no meio da tempestade e ele conseguia descansar, ele conseguia dormir, né?
E Jonas também, né, desce para o porão do barco e ele vai dormir e vem a tempestade. Mas quando alguém vai lá e acorda Jonas, e Jonas é avisado daquela tempestade, Jonas ele confessa que ele sabia que a tempestade estava batendo contra aquele barco porque ele não estava andando em conformidade com a palavra de Deus. Então existe tempestade que vem contra aquele que obedece e existe tempestade que vem contra aquele que desobedeceu. A partir do momento que Jonas decidiu viver a vontade dele, o plano dele para a vida dele, ele sai debaixo do favor de Deus. Ele deixa de viver o favor de Deus e vai viver a consequência dos seus erros e dos seus atos, né? Mas para cada circunstância tem uma postura, porque no momento em que Jonas reconhece o seu erro, e Jonas sabia que a única saída para aquele barco era se ele fosse lançado para fora do barco. Então, quando nós entendemos e reconhecemos, como Jonas reconheceu, que ele estava errado, a primeira coisa que nós temos que fazer é pular do barco. Porque não adianta seguir num barco que nós sabemos que estamos vivendo debaixo de uma circunstância errada, sabendo que aquela tempestade veio contra nós justamente pelo fato de sabermos o que Deus esperava de nós e por alguma razão decidirmos fazer algo contrário àquilo que Deus nos pediu, né? Então a única saída para Jonas e a única saída para nós, quando nós reconhecemos o nosso erro, é pular do barco e se lançar no mar da vida e deixar que a misericórdia de Deus se encarregue de nos colocar de volta no centro da vontade de Deus. Porque eu vejo naquele peixe, naquele grande peixe que engoliu Jonas, a misericórdia de Deus. Porque Jonas é engolido por aquele peixe e mesmo assim o peixe não consegue digerir Jonas. E aquele peixe vai devolver Jonas para o centro da vontade de Deus, para o propósito de Deus. Quando Jonas confessa, quando ele se arrepende, quando ele pula fora daquele barco. Ao passo que a atitude de Jesus já é diferente. Porque quando nós, como Jesus, estamos passando por um momento de tempestade, é muito válido e seria muito bom que nós nos autoavaliássemos à luz da palavra de Deus, né? E quando Jesus ele acorda, ele sabia que ele estava no centro da vontade do Pai. E ele sabia que a vontade do Pai era perfeita para a vida dele. E tranquilamente, ele não se apavora, ele se levanta, estende as suas mãos aos céus, repreende aquela tempestade, e a tempestade ela tem que passar, porque Jesus assume uma postura de alguém que está no centro da vontade de Deus, e quando nós estamos no centro da vontade de Deus, então nós vencemos aquela tempestade, né? É muito interessante que a gente, no momento que esteja passando por esse momento difícil, que a gente não se acovarde, que a gente não perca a oportunidade de tanto, se for o caso de se arrepender, né? Se arrepender, voltar atrás, se consertar com Deus, mas também no caso, eu vejo muitas vezes as pessoas estão caminhando no centro da vontade de Deus e quando a tempestade vem, elas deixam que a dúvida entre no coração delas. Que a dúvida será que Deus não me ama? Será que Deus não está comigo? Será que Deus pulou fora do meu barco? E às vezes nós ficamos ali igual um avestruz, a gente começa a se esconder, né? Uma das curiosidades sobre a avestruz, que é um bicho tão grande, mas tão medroso, é que a avestruz tem os olhos, o olho da avestruz é maior do que o cérebro, né?
E às vezes a gente é assim, né? Como a avestruz, né? A gente é guiado por aquilo que vê e não por consciência, porque um dos aspectos do nosso espírito, de um espírito vivificado, né, é a consciência. E ao passo que Deus não nos chamou para ser como a avestruz, para se intocar, enfiar a cabeça num buraco, mas a Bíblia nos compara como uma águia. E a águia, ela é a ave que vive mais tempo e tem a capacidade de se renovar, né? Depois dos 40 anos ela pode fazer o voo do renovo, pode trocar de pena, trocar de bico, trocar de unhas e sair de volta para viver quase o dobro da sua existência. Ela pode viver até 70 anos. E a Bíblia nos compara com a águia, que é a ave que vive mais tempo, que enxerga mais longe, que voa mais alto. E quando a águia ela se depara com a tempestade, ela decide voar mais alto, perfurar as nuvens e voar acima da tempestade. Porque acima da tempestade tem um sol que brilha, né? Se você estiver passando por uma tempestade, como um dia eu também já passei, né? Por muitas tempestades, de vez em quando surgem tempestades na minha vida. Quando eu reconheço que eu estou errada, eu procuro me lançar no mar da vida, me lançar na misericórdia de Deus, e Deus sempre se encarrega em me colocar de volta no centro da vontade dele, né? Mas nos momentos que eu tenho certeza que eu estou vivendo o centro da vontade de Deus para minha vida, quando a tempestade vem, eu não duvido da presença dele, eu não duvido da fidelidade dele, eu não duvido da palavra dele, porque eu creio que vai passar o céu, vai passar a terra, passarão as tempestades, mas a palavra de Deus, essa não muda, essa não passa. Deus é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, que é o Pai das luzes, e nele não há mudança e não pode haver sombra de variação, ou seja, Deus não é bipolar. Não vai acontecer um dia que Deus vai acordar de mau humor e vai deixar de nos amar e vai deixar de cuidar de nós com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor, né? Que nós possamos ser como a águia, que ao se deparar com a tempestade a gente possa voar mais alto, sabendo que acima das nuvens tem um céu que continua azul e um sol que continua brilhando para nós, né? Que é o sol da justiça, que é a presença de Jesus, a todo tempo e a todo instante, agindo em nosso favor. Amém?